Amém. Então, vamos entrar já em ação depois de um tempo de louvor espetacular, a falar ou a louvarmos a Deus pelo seu amor. E vamos hoje, por curiosidade, vamos estar a falar sobre o amor de Deus e vamos estar a aprender mais sobre isso. Mas antes de mais, eu quero arrancar esta pregação com uma pergunta. Se fosse a fazer-te esta pergunta, como é que tu responderias? Eu quero que penses um bocado na definição. Mas qual é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus? Quando nós falamos sobre sermos discípulos de Jesus, quais são aquelas coisas que nos vêm à mente automaticamente sobre o que é que deve ser um discípulo de Jesus? E eu quero que nós pensemos um bocado sobre isso, refleta um bocado sobre isso. Claro que vai ter definições, vai ter várias coisas. Essa pergunta envolve muitas características diferentes. Será que é talento? Será que é diferentes dons? Será que é diferentes ministérios? Sabedoria? Não é? Espiritualidade? Muitas vezes eu falo com pessoas que falam, que gostavam de poder falar mais sobre Jesus, mas não têm a sabedoria, não têm a confiança. Não é? E pensamos, um discípulo de Jesus tem que ser muito sábio, tem que ter as respostas certas, tem que saber o que dizer quando estamos a falar com pessoas, ou tem que ser muito espiritual. Não é? Há pessoas que acham que ser um discípulo de Jesus tem que ser mesmo muito espiritual, um bocado acima de outros, ou tem que ter muitos dons diferentes, muitos ministérios diferentes. Eu quero te dizer que a marca principal, a que nos distingue como discípulos de Jesus, é algo muito simples e algo que todos nós podemos fazer. Somos chamados para fazer, está ao nosso alcance, não por nós, mas porque Jesus nos demonstra, como vamos ver já a seguir. Mas a resposta é muito, muito simples. E é tão simples, e é feito tão simples, para que tu e eu possamos ser discípulos de Jesus, por onde nós caminhamos. Então, tira todos esses entraves, que às vezes nós pensamos, são coisas que fazem parte da nossa caminhada como crentes. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser sábios, queremos estar na palavra. Essas coisas todas fazem parte de sermos discípulos. Mas vamos ver o que é que Jesus diz. João 13, 34, ele diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, qual é a marca que nos distingue como discípulos de Jesus? Jesus está aqui a dizer, trata-se de amar. O amor de Cristo que nos ensina a amar como Ele ama. O que é que nos vai fazer distinguir do mundo lá fora? É o amor de Cristo. E a nossa capacidade de amar. Então, quero só desbloquear isso logo à partida. Queres ser um discípulo de Jesus? Queres? A coisa é simples. Só tens que amar. Agora, também é difícil, porque vamos ver que este amor de Cristo é um amor intenso e sacrificial, que nós já tivemos a louvar e agradecer a Deus por isso. Não é? Mas é este o truque. É amar, amar, amar. Esta é aquilo que nos distingue. Semana passada estávamos a celebrar a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, e é um momento incrível, é o momento mais incrível de toda a história. E é espetacular celebrar isso, pensar sobre isso, refletir sobre isso, agradecer a Jesus pela sua morte e ressurreição. Para mim é também espetacular poder passar isso com a família à Fonte. Eu adoro passar a Sexta-feira Santa juntos, a celebrar a morte de Jesus juntos e a celebrar a família que temos. Também adoro passar o domingo a celebrar a ressurreição e depois a conviver
com os meus amigos e amigas, a nossa família, a conviver e a celebrar o facto de sermos família. Foram 3 dias marcantes. Mas hoje eu quero só olhar para uns versículos que vêm a seguir aquela passagem que eu acabei de ler. Okay? Em João, se quiserem encontrar em João, 1 João, desculpem, estava a ver. 1 João 3, é isso? Não, desculpem, estava certo. João 13. Uma conversa que Jesus está a ter com os seus discípulos. Isto antes da sua crucificação. Jesus prediz e demonstra aquilo que vai acontecer. E diz assim no versículo 31, depois que Judas saiu, okay, na ceia, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Esta é uma conversa profunda aqui. Estamos a falar de Pedro e Jesus, tinham caminhado juntos, tinham vivido juntos intensamente durante 3 anos. Jesus está agora a falar de uma forma diferente. Eles estão a tentar compreender o que é que Jesus está a querer dizer com as suas palavras. Pedro está confuso. Pedro não quer se afastar do seu amigo Jesus. Está a perceber que talvez algo pode vir a acontecer a Jesus. Para onde é que tu vais, Jesus? Para onde é que posso ir contigo? Jesus, eu até dou a minha vida por ti. Isto é uma afirmação fascinante de uma pessoa, uma demonstração de amor, não é, para com outra pessoa. Jesus, eu dou a minha vida por ti. Jesus, no capítulo 15, um bocadinho mais à frente, quando ele está a falar sobre amar de uma forma extraordinária, ele diz isto, no capítulo 15, meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Pedro está a dizer antes a Jesus, eu dou a minha vida por ti. Jesus, 2 capítulos à frente, está a dizer, não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Agora, Pedro, nesta conversa, ouve Jesus a dizer isto. Então Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu creio que Pedro estava a ser bem intencionado. Eu creio que o amor e a amizade por Jesus era genuína. Mas este amor é um amor sacrificial. Uma coisa é falar estas palavras, outra coisa é agir dessa forma. É pôr ação nas palavras. E Pedro, embora ele falou isso, e eu até acredito que ele estava a declarar o seu amor, a sua lealdade para com Jesus. Ele não sabia, na realidade, o peso daquelas palavras. E Jesus diz, Pedro, tu vais perceber daqui a pouco, antes que o galo cante, tu vais negar estas palavras que acabaste de dizer. E nós sabemos o que aconteceu. Não é? Quando Jesus é preso, e a caminho para aquela cruz, a caminho para o julgamento, vemos que Pedro 3 vezes nega a Jesus.
e depois chora amarguradamente, não é? Porque lembra-se desta conversa e percebe que não foi capaz de ir até ao fim, não foi capaz de dar a sua vida. O amor que Jesus fala naquele capítulo 15 é um amor total, sacrificial, puro e completo. E o apóstolo João, na primeira carta dele, capítulo 3:16, diz: nisto conhecemos o que é o amor. Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus, capítulo 15 de João, diz: não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João, mais à frente, escreve: nisto conhecemos o que é o amor. Que Jesus, aquele que falou estas palavras, agiu, tomou ação, exerceu a ação sobre as suas palavras e deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus mostrou esse amor maior, mostrou o caminho, colocou em prática, em ação. Ele fez por Pedro aquilo que Pedro não foi capaz de fazer por ele. Não é? Fez por Pedro aquilo que Pedro não foi capaz de fazer por ele. Mas, no entanto, o amor de Jesus não acaba ali. Não acaba só neste episódio ou nesta idade da sua vida. Não, porque ele ressuscitou. E depois tem mais um encontro, ou alguns encontros com Pedro. E numa delas, em João 21, versículo 15, diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Conseguem ver a intensidade desta conversa? As emoções a fluir. E diz aqui que Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual o Pedro iria glorificar a Deus. Há uma transformação em Pedro. E neste momento, quando Pedro, perante Jesus ressurreto, o seu amigo que morreu por ele, está a perguntar-lhe: tu amas-me? Pedro está genuinamente, com um amor puro, a dizer: tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Sabem, estudiosos relatam que Pedro acabou por morrer numa cruz, virado ao contrário, porque não se achava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Mas Pedro aprendeu a lição sobre o que é verdadeiro amor. Compreendeu que às vezes sacrifício vem com este amor. Percebeu que amar significava dar tudo. E compreendeu isso olhando para a vida de Jesus. Por isso é que aquelas palavras que eu li logo no início são importantes. Quando Jesus diz: como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Jesus demonstrou o caminho. Mostrou como é que se faz. Este é o caminho. Eu dei a minha vida por vocês. O amor é sacrificial. Agora eu quero que vocês aprendam com isso. E se vocês querem ser meus discípulos, vocês precisam de viver neste amor. É a única coisa que vocês precisam fazer. Mas ao mesmo tempo é tudo. Porque envolve toda a tua vida. Significa
render-te por completo, talvez até morreres pelos teus amigos, pelos teus irmãos e irmãs, pelo Evangelho, pelo teu Salvador. Pedro, estás disposto a isso? Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que sim. Este é um distintivo de um discípulo de Jesus. Então a minha pergunta para nós hoje é esta, é simples. Estás a viver no amor de Cristo? E estás a demonstrar esse amor às pessoas à tua volta. Porque isso é o que te vai fazer demonstrar que és um discípulo de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eles aprenderam esta lição. Paulo, mais à frente, quando está a falar sobre a igreja, está a falar sobre a diversidade de dons, está a falar como a igreja é como um corpo e todos somos membros de um corpo e todos exercemos diferentes funções. Todos nós conhecemos essa passagem, não é? E ele fala e todos somos valiosos e todos temos algo para fazer e algo para servir, para contribuir. E depois até fala sobre o dom de profecia em 1 Coríntios 14. No meio dessas duas, Paulo traz isto. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Okay? Falou dos diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes capacidades. Mas ele diz, olha, eu vou-vos falar de um caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É uma passagem incrível a falar sobre como nós devemos amar. Agora, eu acho que nós muitas vezes embelezamos esta passagem, olhamos para isto como é a passagem dos casamentos. E a maior parte das pessoas sabe estes versículos quase de cor, mas eu não sei se tantas vezes nós aprofundamos como devemos aprofundar o que Paulo está a querer explicar aqui. Porque ele está aqui a dizer o que eu disse logo no início. Tu podes olhar para um discípulo, tu podes olhar para ti próprio e pensar, eu preciso de ter toda a sabedoria, todo o conhecimento, conhecer todos os mistérios para ser um discípulo de Jesus. Eu preciso de falar as línguas dos homens e dos anjos para ser um discípulo de Jesus. Eu preciso de ter o dom de profecia para ser um bom discípulo de Jesus. E Paulo está a dizer o contrário. Está a dizer, sim, essas coisas vêm, mas tu podes ser excelente nisso tudo. Se tu não tiveres a coisa fundamental, nada disso vale. Não é isso que te distingue como um discípulo de Jesus. Posso dizer-te isso, não é o teu ministério, não é o que tu fazes, não é o que tu falas, de certa forma, que te distingue como discípulo de Jesus. Tem a ver com a forma como tu amas. E vives estes diferentes ministérios, estes diferentes dons em amor. Em serviço. Porque amas as pessoas à tua volta. Mas aquilo que nós precisamos de estar enraizados é neste amor. E conseguimos olhar para Jesus e ver estas coisas. Não é? O amor de Jesus é paciente, o amor de Jesus é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Graças a Deus, já estivemos a louvar a Deus por essas coisas. Graças a Deus, porque o amor de Jesus é assim. E o teu amor? E a forma como tu estás a demonstrar esse amor? E eu estou a demonstrar esse amor. Eu preciso de ajuda nisto. Quando eu olho para estas coisas e percebo isto e quero ser um discípulo de Jesus, eu percebo que eu preciso de aprender muito mais a viver neste amor e a demonstrar este amor com as pessoas à minha volta. O amor de Jesus é paciente. Eu preciso de muita paciência. Preciso de demonstrar paciência com os meus filhos, por exemplo.
ou com as pessoas à minha volta. Eu preciso de aprender a ser bondoso. Preciso de não ter inveja, mas amar, celebrar os acontecimentos de outros. Hoje o Mário chegou-me com um mini todo espetacular. Difícil não ter inveja. Difícil alegrar-me e celebrar pela sua conquista. Queria ser eu a conduzir ali o mini. Precisamos, eu digo isto na brincadeira, mas é um truque que precisamos de aprender. Celebrar os acontecimentos dos outros. Alegrarmos com eles. Amá-los e dizer parabéns, fantástico. Que bom que Deus tem sido bom para ti. Não é? O distintivo de um discípulo de Jesus é amor. E o padrão é Cristo. Como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Olhem para aquilo que eu fiz para amar uns aos outros. Okay? Este é o padrão. Isto é como nós devemos ver. Viver neste amor, permanecer neste amor, ansiar viver neste amor. Sabem, este é um tema talvez que falámos bastante, ou talvez eu falo bastante, estava a refletir sobre isso enquanto estava a preparar. Um tema que vem muitas vezes à baila. Mas eu creio, olhando para o Novo Testamento, que é uma das coisas que vejo constantemente acontecer. Jesus, nos evangelhos, vejo constantemente a falar sobre amar uns aos outros, constantemente a falar sobre o mandamento de amar a Ele e amar uns aos outros, constante. Vês em Atos dos Apóstolos, vês nas cartas, constantemente. Primeira carta de João é incrível nisto. Constantemente, estás a ver, a falar sobre o amor de Deus e a falar como isto deve mexer connosco. E porquê é que eu acho que isto é tão importante? Porque acho que é completamente contracultural. Contra a cultura que nós vivemos neste momento. E creio que é das principais áreas onde o inimigo nos ataca. Onde tenta nos abafar, onde tenta nos afastar, onde tenta até às vezes nos distrair com os dons e ministérios e outras coisas quaisquer e tenta abafar este fator que é transformador, que é libertador, que é poderoso. Amar assim é libertador. E nós precisamos de constantemente estar a ouvir estas coisas e deixar isto penetrar no nosso coração para que o inimigo não possa lentamente penetrar e lentamente infiltrar em pequenas áreas da nossa vida que vão infiltrando, vão abafando, vão endurecendo e muitas vezes infiltra-se para dentro da sua igreja também. Eu creio que constantemente, tu vês isto nos evangelhos, porque estão a relembrar, isto é importante, isto é importante. Então, como é que nós amamos como Jesus? Eu vou olhar só para terminar, ou nos próximos minutos, não é bem para terminar, mas para terminar a pregação, olhar para alguns dos fatores, algumas das coisas, e ver o contraste do mundo. Okay? E eu quero, já em amor, pedir perdão, se de alguma forma vos desafio, mas eu quero vos desafiar também ao mesmo tempo, em amor e em graça, sabendo que eu próprio tenho que aprender muito com estas coisas. Mas deixa que Deus fale contigo, ok? Sobre como devemos amar uns aos outros, como devemos ser discípulos de Jesus que amam uns aos outros. A primeira é esta, compromisso. Amar como Jesus tem a ver com compromisso. E eu pus esta em primeiro porque eu acho que é talvez as maiores batalhas desta geração. Deste momento que nós vivemos. Compromisso. Acho que muitas vezes, antigamente, havia muito mais compromisso do que há hoje em dia. Hoje em dia, em muitos fatores, tu não sabes o que contar. O que uma pessoa diz hoje não significa que vai acontecer amanhã. Não é só se pedes a alguém para vir a tua casa fazer isto ou aquilo, não tens a certeza se vai acontecer. Antigamente era mais provável que acontecesse. Hoje em dia é muito fácil de não sermos comprometidos. Porquê? Porque o mundo grita bem alto que tu fazes o que tu queres e como encaixa na tua vida. Não interessa aos outros, não interessa como afeta os outros. O que interessa é que tu estejas bem. E que tu faças o que tu bem te apetece.
Mas Jesus estava tão comprometido connosco que Ele deu a sua vida por nós. Ele não deu só o seu tempo, Ele não deu só o seu amor, Ele não deu só um abraço ou uma cura ou uma libertação. Ele estava tão comprometido connosco que Ele deu a sua vida. Ele foi até ao fim. João exorta-nos ali na carta a dizer, da mesma forma como Jesus deu a sua vida por nós, diz, devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. João vai mais além, não é? Jesus diz, como eu vos amei, amem-se uns aos outros. João diz, na realidade o que isto significa é que como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uau! É contracultural ou não é? E isto não quer dizer necessariamente que tu vais morrer fisicamente por um amigo, ou por uma amiga, por um irmão, ou por uma irmã. Mas, até pode vir a acontecer, mas vai significar morrer para ti próprio. Pelos teus horários, pelos teus desejos. Vai significar que tu, para amar aquela pessoa, tu vais ter que dar de ti para aquela pessoa. Vais ter que organizar o teu dia para ter tempo para convidares alguém para a tua casa, ou ires falar com aquela pessoa, ou ir ajudar aquela pessoa em qualquer coisa que ela precisa. É sacrificial. Como estarmos comprometidos, como Jesus estava comprometido connosco, significa morrer para nós e olhar para o bem do outro em primeiro lugar. Okay? Maior exemplo para mim desta igreja que me abençoou a mim, incrivelmente, foi quando nós tivemos trigémeos há 10 anos atrás. Estávamos a chegar de 7 semanas, estando no hospital, e a aventura ia arrancar, não é? Pela primeira vez íamos ter 3 filhos ao nosso cuidado, em nossa casa, não é? Um mundo completamente novo. Foi espetacular e nunca me irei esquecer disso. De passar 2 meses onde acho que nós não tivemos que cozinhar uma única vez. Porque vocês deram do vosso tempo, da vossa comida, para vir até a nossa casa. Nós nem tivemos que ir buscar, para vir até a nossa casa. Eu lembro que na altura, por eu serem prematuros, nem puderam ver os nossos filhos. E mesmo assim vieram. E deixaram as coisas cá em baixo. E durante 2 meses, nós não tivemos que fazer jantar para nós, para poder tomar conta dos nossos filhos e não ter preocupado com isso. Isto é o amor de Jesus em prática. Não é normal, não é o que tu vês lá fora. Mas nós sentimos isso e nós experimentamos isso. E foi fantástico. E foi uma bênção incrível. Transformou-nos e abençoou-nos. Amigos, como é que nós podemos fazer isso uns para os outros? Quais são as necessidades das pessoas à nossa volta? Precisamos estar atentos a elas e agir perante elas. Isso é um amor de Cristo. O contraste, eu disse que ia trazer o contraste, é viveres num mundo com muito pouco compromisso. Estás muito pouco preocupado com as pessoas à tua volta. Relacionamentos são muito superficiais. Muito alegres às vezes, muita alegria, muita festa, mas pouca profundidade. E então, facilmente, e vamos embora. Não é? Facilmente viramos e deixamos para trás. Facilmente ignoramos a dificuldade que está a acontecer. Esse é o contraste. Às vezes vemos isso mesmo no contraste em termos de unidade como igreja e compromisso com a igreja. É fácil, hoje em dia, não estarmos comprometidos. Mas posso-vos dizer uma coisa, vemos isso na igreja, mas não vemos isso na Bíblia. Na Bíblia vemos compromisso, vemos unidade, vemos amor sacrificial. Vemos que pessoas contavam umas com as outras diariamente. Viviam umas para as outras diariamente. O compromisso era total. Posso-te desafiar hoje
Se és membro da fonte, compromete-te com os teus irmãos e irmãs. Que sejas aquela pessoa que as pessoas sabem que podem contar contigo. Que estás presente. E para qualquer coisa eles podem vir ter contigo. Eu quero ser assim. Eu quero aprender a ser cada vez mais assim. Mas deixa-me desafiar-te. Isso traz vida. Isso traz bênção para ti. É bom para ti. Traz saúde para ti e para a tua família. Não é algo que sais a perder. A segunda é sacrificial. Já falámos um bocado sobre isso, mas exige sacrifício. Amar como Jesus exige sacrifício. Amar nem sempre é fácil, mas nunca é passivo. Ouçam isso. Nem sempre é fácil, mas nunca é passivo. Se queres amar, requer ação, requer atitude, requer agir. Então lembra-te disso. Nós não podemos amar passivamente. Precisamos de estar constantemente em ação. É sacrificial. Contraste no mundo hoje em dia é quando a coisa se torna difícil, viramos as costas. Não é? Quando o desafio surge, desistimos. Quando há um conflito num relacionamento, em vez de resolver, deixamos de falar. Não é? Não. Amor de Cristo é sacrificial. Significa que vai doer. Vamos ter que ir ao fundo. Vamos ter que resolver. Mas vamos ter que ver o amor de Deus em ação. Terceiro, o amor de Jesus demonstra graça. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4,10. Deus nos ama não porque nós merecemos, não porque nós lhe ganhamos respeito, não porque ganhamos o seu favor. Deus nos ama primeiro. Ele tomou a iniciativa. Quando nós o insultamos mais, quando nós o tínhamos magoado mais, quando nós estávamos no completo oposto, já cantámos sobre isto, estávamos completamente separados. Não merecíamos, estávamos longe disso. E Deus tanto nos amou que enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Graça a ser demonstrada. Ele nos amou dessa forma. Só pensando num amor assim é que tu consegues pegar nos ensinamentos de Jesus, por exemplo, sobre como amar os inimigos. Às vezes falamos sobre isso e as pessoas pensam, como é que eu vou amar aquela pessoa? Olha, humanamente não vais. Mas o amor de Cristo ensina-te a amar essa pessoa, apesar dos seus defeitos, ou das suas ofensas, ou dos seus insultos. O amor de Cristo ensina-te a olhar para aquela pessoa como Jesus olha para aquela pessoa. Então, amigos, tens inimigos? Tens pessoas que tem sido difícil dar-te bem com elas? Eu quero te encorajar. Passa tempo a orar e deixar que o amor de Deus flua sobre o teu coração e que te encha de amor para essas pessoas. Não tentes fazer isto de uma forma humana. Não, vai a Ele. Vai à fonte de amor. E deixa que Ele te transforme e que te ensine a amar aquelas pessoas. Vai ser difícil, vai ser sacrificial. Contraste disso, superioridade. Acharmos que somos melhores do que a outra pessoa. Mais merecedores do que outra pessoa. Melhores pessoas do que aquela pessoa. Não. O amor de Jesus é graça, 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 amor, amor, amor. O amor de Jesus perdoa. Jesus nos perdoa e com isso nos libertou, transformou a nossa vida. Não guarda rancor, não traz acusação. Graças a Deus por isso. É tão bom celebrarmos isso. Amigos, como é que nós perdoamos as pessoas à nossa volta? Perdoamos, mas guardamos rancor? Perdoamos e à primeira instância trazemos acusação? Ou amamos como Jesus nos ama? Está resolvido. Está perdoado. Acabou.
Não é tão bom podermos louvar a Deus, estar aqui perante o nosso Salvador e dizer obrigado, está tudo limpo, estou perdoado, está pago, está resolvido. Amigos, vamos amar as pessoas uns aos outros dessa forma. Quando pessoas te ofendem, perdoa e liberta. Quando pessoas pedem-te perdão, perdoa. Não guardes rancor. O contraste é sermos facilmente ofendidos, amargurados, tornar o nosso coração duro. E a última é esta: amar como Jesus amou, amar uns aos outros como Jesus nos ama a nós, traz honra e glória a Deus e torna-o conhecido. O nosso propósito aqui na terra é vivermos para a glória de Deus. E a forma de o fazer é demonstrando este amor. É a única forma de o fazer. Jesus disse o seguinte, orou o seguinte: dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste igualmente. E os amaste como igualmente me amaste. Quando olhamos para o Novo Testamento, em Atos, a igreja primitiva, vemos este amor em ação. Atos 2,44 diz: os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqueles discípulos que tinham estado com Jesus, que ouviram estas palavras, aprenderam a viver neste amor. Num amor tão sacrificial que é tudo nosso. Tudo que eu tenho é teu e tudo o que tu tens é meu. Vamos partilhar tudo, vamos viver de uma forma extraordinária, não é? Onde não há ricos nem pobres, estamos todos juntos nisto. Se falta-te alguma coisa, eu vou-te abençoar, eu vou-te ajudar. Não é? É isto que nós vemos aqui, uma era a mente, um o coração, era uma união, uma força de amor ali em ação. E qual era o resultado? É que vivendo dessa forma estava a impactar a zona onde eles estavam a viver. E havia pessoas a olhar de fora e a perceber, há aqui um povo diferente. Não pela sabedoria, não pelas coisas que eram capazes de fazer, mas pelo amor. E é incrível que não temos tempo para ver isso agora, mas há histórias, há relatos, há coisas escritas desse tempo a falar sobre um povo diferente. Que eles vivem de uma forma diferente. E eles compartilham tudo. É extraordinário. E pessoas iam sendo salvas. O amor de Cristo a fluir e a impactar as pessoas à nossa volta. Então, amigos, vamos cantar. Talvez vamos cantar a terceira. Estou-me a faltar agora. Deus de amor, não é? O quão grande é o amor de Deus. Eu vou ler este último versículo e depois nós vamos cantar. E no final eu vou nos encorajar a orarmos uns pelos outros. Ok? Amando uns aos outros. Ok? Vamos a pedir a bênção de Deus. Mas eu quero te desafiar, não te juntes à tua esposa ou ao teu marido. Esse já és obrigado a amar. Ok? Esse espero que esteja a acontecer. E se quiseres orar, ora em casa. Ok? Passa tempo, é bom passar tempo a orar assim, mas isso vamos deixar para depois. Hoje eu quero te encorajar. Vai ter com alguém um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã. E abençoa essa pessoa. Agradece talvez a amizade dessa pessoa. Ok? E vamos fazer isso para terminar esta reunião, depois da música. Mas ouçam isto, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? É forte isso, não é?
O amor é ativo. Mas depois João vem com uma frase que eu gosto muito. Começa muito amorosa, mas depois espeta como uma espada. Ele diz, filhinhos. Okay? Esta é a parte simpática. Filhinhos. Não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. O que João está a querer dizer aqui é muito fácil nós falarmos estas coisas. É muito fácil eu falar estas coisas. Mas isso não é amor. Amor é colocar em prática. Amor é demonstrar isso. É viver uma forma onde mostramos e revelamos esse amor. Pedro, no início, eu dou a minha vida por ti, Jesus. Mas foram palavras que saíram da sua boca. Jesus tomou ação e deu a sua vida por nós. Pedro, depois de aprender sobre isso, já foi capaz de pôr em ação aquilo que estava a dizer e deu a sua vida pelo Evangelho. Amigos, filhinhos, irmãos e irmãs, vamos amar não só de palavra, não só de boca, não só porque parece bonito. Posso-te desafiar a ser comprometido com os teus irmãos e irmãs aqui, com um amor sacrificial que perdoa, que demonstra graça e que traz honra e glória a Deus. E vamos orar isso uns pelos outros no final desta canção. E vamos pedir a bênção de Deus pelos nossos irmãos e irmãs. Pode ser? Então vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus por este amor incrível e depois vai ter com alguém, ou mesmo durante a música se quiseres, vai ter com alguém e ora e abençoa essa pessoa.